Bom dia, irmãos. Estamos de volta aqui no nosso encontro da família. Que tenhamos um domingo de muita paz, de muita luz. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós vamos para a parte da Instruções dos Espíritos, Limites da Encarnação. Item 24. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito, conforme o mundo em que é levado a viver. O espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Se considerar do ponto de vista material, a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Ele pode sair desse quadro, né? Nós podemos, mas nós temos que trabalhar para nos livrarmos desse quadro de inferioridade. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Necessidade da encarnação. Item 25. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que na experiência do uso que farão do livre-arbítrio, os que desempenham com zelo essa tarefa, transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação, e mais cedo gozam do fruto de seus labores.
os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Kardec escreveu uma nota referente a isso, que é o item 26. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim, e não castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual então menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o trabalho. Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea, cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo, pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo de encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que os separam dos mundos superiores. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si nem para outrem. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Então, a reencarnação é uma necessidade porque nós precisamos evoluir. E nós evoluímos muito lentamente. E na reencarnação, Deus nos dá o quê? O livre-arbítrio. Deus nos dá as nossas escolhas. As nossas escolhas são nossas. É da nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós temos o nosso livre-arbítrio e podemos dali tirar, escolher o que é melhor para nós e o que não é. Se por um acaso nós fazemos as escolhas erradas, como disse aqui Kardec, nós somos preguiçosos, não estudamos, caminhamos mais devagar, como nós vamos progredir? Como nós vamos subir de classe? No caso da reencarnação, subir de mundo.
passar para o mundo superior, onde, como ele disse aqui no início, o envoltório é mais etéreo, é mais leve, é mais suave, onde o peso das angústias são bem menores, né? Então nós precisamos ter a responsabilidade das nossas reencarnações. Nós reencarnamos como um benefício divino. É uma dádiva de Deus para que possamos evoluir, para que possamos caminhar, para que possamos nos melhorar, nos tornarmos, como ele diz aqui, mais fraternos, mais solidários, para conhecermos a lei da igualdade. E para isso nós precisamos praticar a lei do trabalho e a lei do progresso. Caminhando com essas duas leis juntas, que é a do progresso e a do trabalho, nós chegaremos também à lei da igualdade. Nós precisamos conviver em família. Por quê? Porque a família é a base de tudo. É a partir dali que nós vamos aprender todas as nossas relações com a sociedade. Tudo começa com a família. Ali estão os nossos afetos e os nossos desafetos. E ali nós vamos ter as nossas primeiras escolhas do nosso livre-arbítrio. E cada vez que nós escolhermos mais acertadamente, mais rápido progrediremos. Então não podemos culpar Deus porque estamos sofrendo, porque estamos atrasados, porque não evoluímos, porque estamos com provações difíceis. Não podemos culpar Deus, sabemos disso. Pelo contrário, Ele está nos dando a oportunidade de evoluirmos e caminharmos. O que nós temos é que ter a responsabilidade dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas escolhas, porque já antes de reencarnarmos, já verificamos tantas coisas, né? Tantas coisas já nos é dita, já nos é esclarecida, como devemos praticar, agir, sabemos como devemos caminhar. Aí chegamos aqui, esquecemos tudo, fazemos tudo ao contrário, caminhamos pelo lado torto, e aí não chegamos aonde deveríamos chegar. Mas isso é uma lei do progresso. A reencarnação faz parte da lei do progresso. Precisamos evoluir, precisamos caminhar em direção ao nosso Divino Mestre, né? Porque Ele é o nosso Criador e Ele não desiste de nós nunca. Ele nos dá sempre uma chance, sempre uma nova chance. E essas novas chances são as reencarnações que nós temos. E elas serão boas ou difíceis, melhores ou piores, de acordo com as nossas escolhas, com as nossas preferências, com o nosso livre-arbítrio e com a nossa responsabilidade perante as leis divinas, né? Então, que nós pensemos bastante nisso, em como é uma bênção a encarnação. A nossa reencarnação, né, é uma bênção e nós devemos tratar a nossa vida de maneira que possamos evoluir cada vez mais. O caminho pode ser difícil, é trabalhoso, mas ele não é impossível. Basta confiarmos em Deus e seguirmos a rota que Ele nos programou, que está na nossa consciência. Então, vocês vão assistir agora um videozinho breve, tá bom? Fiquem com Deus, um bom domingo para todos, de muita paz, de muita luz e uma semana abençoada, que ela seja muito proveitosa para todos. Fiquem com Deus.